Gente inteligente, oi! Mais um vídeo. Eu terminei de ler semana passada esse livro, 15 Cães, de André Alexis. Esse livro é descrito pelo New Statesman como um elegante cruzamento de realismo mágico, fábula moral e tratado filosófico. Eu estou falando tudo isso, além disso ele foi vencedor de vários prêmios. Traz aqui na capa. Eu estou falando tudo isso porque é importante ressaltar que esse livro é um tratado filosófico, assim como uma fábula moral. Por quê? Ignorem, é impossível, né? Porque fábula, como nós nos lembramos, ou deveríamos nos lembrar da nossa infância, é quando nós utilizamos figuras fantasiosas, especificamente ou geralmente animais, que falam, que têm consciência e tudo isso, para poder passar no final da história uma moral, uma lição, certo? E por que tratado filosófico? Tudo aquilo que fala sobre questões da vida, questões referentes à humanidade. Resumidamente, aquelas questões das quais nós não temos as respostas e nunca teremos, mas que, entretanto, se não discutirmos sobre elas, também não sairemos do lugar. O livro começa com uma aposta entre dois deuses gregos, que é o Hermes e o Apolo, que eles estão num bar conversando sobre os mortais e querem saber se a inteligência humana é uma bênção ou uma maldição. Então o que eles fazem? Eles querem saber se outros animais, se tivessem a inteligência humana, seriam mais felizes ou não. Escolheram os cães, obviamente, e deram a eles a consciência e a linguagem humana. A partir daí, esses 15 cães são capazes de desenvolver pensamentos complexos e eles começam a se dividir, porque parte deles abraçam a novidade, a nova linguagem, viram até poetas, e outra parte deles defendem que tudo deve permanecer igual e que eles devem resistir à humanização. Porque se eles assim não fizerem, eles deixam de ser o que eles nasceram para ser, ou seja, cães. Essa é a proposta filosófica desse livro. A inteligência nos faz mais felizes ou mais tristes? O que vocês pensam sobre isso? A primeira parte aqui do livro é quando eles fazem a aposta e falam sobre a inteligência ser ou não uma coisa boa. Então o diálogo corre mais ou menos assim: pergunto-me se seriam tão infelizes como os humanos, disse Apolo. Alguns humanos são infelizes, outros não. A inteligência é um dom complicado. Aposto um ano de servidão, disse Apolo, em como os animais, qualquer animal que escolhas, seriam ainda mais infelizes do que os humanos se tivessem inteligência humana. Estamos a falar de seres felizes ou de vidas felizes? Não, esquece, tanto faz. Aceita as tuas condições. A inteligência humana não é um dom, é uma praga ocasionalmente útil. Primeiro, a inteligência realmente nos revela coisas que às vezes nós preferíamos não saber. As pessoas, quanto mais consciência vão tendo de si mesmas, é um paradoxo, porque é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo, quanto mais elas vão se aprofundando numa consciência, elas vão se dando conta, ou os olhos vão abrindo para coisas que antes não conseguiam ser vistas. O segundo questionamento que o livro nos traz é sobre a linguagem. A linguagem é o que nos diferencia, principalmente, de forma mais nítida das outras espécies. É a nossa linguagem que nos torna capazes de fazer tudo que nós, humanos, fazemos. E quando os animais, aqui no caso os cães, adquirem também essa capacidade, acontece uma coisa fora do comum para os cães. Eles brigam
por conta de palavras. Enquanto tudo antes seria apenas instinto, seria tão simples quanto saber quem é o líder da matilha, agora não, as palavras é que ofenderam e que levaram a uma briga. Então diz, Prince ofendera Max, que são 2 dos cães. As suas palavras tinham ofendido. Então teria sido a luta entre Max e Maginot, um outro cão, por causa de palavras ou de estatuto? Poderiam cães lutar até a morte por causa de palavras? Era estranho pensar que sim. E o interessante é quando nós botamos cães, ou qualquer que seja a figura aqui do animal, no lugar do homem, é imaginar que uma coisa tão ilógica, mas que na verdade se passa com a gente, mas os humanos, principalmente, estamos em 2018, não é? É a era do ressentimento e de pessoas que se ofendem por tudo e por nada. As palavras têm esse poder? Nós lutamos e nós nos atacamos uns aos outros, atacamos pessoas, destruímos pessoas com palavras e por causa de palavras. Era estranho pensar que sim. Então cria-se 2 grupos, os 15 cães dividem-se em 2 grupos. Alguns querem levar adiante essa nova personalidade, essa nova inteligência, e outros querem simplesmente voltar a ser como eram. O que acontece? Os mais fortes se juntam para atacar os mais fracos e aqueles que querem desenvolver a fala. E a primeira atitude dos cães com inteligência humana é matar friamente o líder do outro grupo. E a descrição é mais ou menos assim: se fosse de dia e se estivessem um pouco menos excitados, talvez se tivessem certificado de que Maginot estava morto. Assim, atacaram-no até ele deixar de resistir, até os espasmos do seu corpo cessarem. Depois, deixaram-no como morto, regressando à mata para começar uma vida nova que mais não seria, na verdade, do que uma obsessão pela antiga. Então, além deles lutarem agora por conta de palavras, chegam ao máximo, a atitude extrema, que é matar alguém. E para quê? Para perseguir nada mais do que uma obsessão, porque eles nunca mais vão voltar a serem os mesmos. Será que isso acontece com grupos humanos? Não. Ou só com cães que de repente foram dotados com inteligência humana? Não. Somos criaturas muito superiores a isso, não é mesmo? Continuando, tem aqui um outro trecho que eu também acho muito interessante, eu vou trazer a discussão. Diz o seguinte: a compreensão perfeita entre seres não é garantia de felicidade. Por exemplo, compreender perfeitamente a loucura de alguém é ser também louco. O véu que separa os seres terrestres é por vezes uma barreira trágica, mas também é, noutras ocasiões, uma grande benesse. Muitas vezes, falando a mesma língua ou não, porque a questão aqui não é de linguagem, nós não conseguimos nos compreender. E muitas vezes isso nos traz grandes problemas, nos traz guerras, nos traz, enfim. Mas, às vezes, o fato de você não conseguir compreender 100% uma pessoa não é uma coisa ruim. Já parou para pensar nisso? Então, há tantas pessoas por aí cometendo atrocidades que, se nós compreendêssemos o porquê delas fazerem isso, se nós compreendêssemos e aceitássemos as justificativas que elas dão para tais atrocidades, não seríamos nós iguais a eles? Ou ainda piores? Eu vou ler a história e vocês tiram a conclusão que vocês acharem por bem tirarem, ok? Os cães têm histórias? Perguntou Linira um dia. Claro que sim, respondeu Maginot. Oh, Magi, conta-me uma, por favor, pediu Nira. Magi não acedeu. Há o cheiro de uma cadela, mas estou em frente de um muro. O cheiro é forte e estou a dar em doido. Não consigo comer, não consigo beber. O muro é demasiado grosso para o derrubar e estende-se ao longo de quilômetros numa e noutra direção.
Começo a escavar por baixo. Cavo e cavo. O dono não consegue ver que estou a cavar. Por isso cavo até haver ar por baixo do muro. E o cheiro da cadela ser mais forte do que nunca. Chamo a cadela, mas não há resposta. Mas há ar por baixo do muro. Devo continuar a cavar? Não sei, mas cavo, apesar de sentir o cheiro da comida do dono vindo da sua casa. O cheiro da cadela é cada vez mais forte. Chamo-a, mas agora estou com fome. Mas não calou-se. É só isso? Perguntou Nira. Sim, respondeu Mágina. Não gostastes? Bem, é diferente, disse Nira. Mas não tem um fim no verdadeiro sentido da palavra. Tem um fim muito comovente, disse Mágina. Não é triste ser apanhado entre dois desejos? A penúltima lição que eu quero trazer desse livro é para nós realmente termos consciência de como somos seres inteligentes, principalmente vistos sobre os olhos, sobre a perspectiva de um cão. Vejam como vocês se sentem depois que eu ler isso. É o cão analisando as discussões entre o casal da casa. Discutiam sobre a louça, depois sobre as tarefas domésticas, depois sobre o trabalho, depois sobre as tarefas domésticas, depois sobre a louça, depois sobre as tarefas domésticas, depois sobre o trabalho e por aí fora. Para Maginot, era espantoso que uma discussão circular como esta pudesse prolongar-se tanto tempo. Mas, embora as tarefas domésticas fossem a base da discussão que rebentava mais ou menos de 6 em 6 meses, ambos ficavam sempre tão incomodados com o assunto como se fosse uma novidade. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer senão que eu me vejo nessa situação várias e várias vezes? Pessoas que moram aí com seus parceiros, com seus maridos, família, irmãos, pais, mães, estamos sempre discutindo sobre a mesma coisa. E isso nos leva ao primeiro tópico do livro que eu tratei aqui no vídeo, que é sobre a linguagem, não é? Estamos sempre discutindo sobre a mesma coisa e somos capazes de cometer loucuras por uma ideia, por um ideal. E eu quero terminar a análise desse grande livro, desse tratado filosófico, com uma passagem que eu acho que vai resumir tudo o que foi discutido até agora. Maginot, que é o cão do casal, estava prestes a morrer quando o deus Hermes se compadeceu dele e foi até a Terra fazer-lhe companhia. Eu não vou dar spoiler, mas ele estava sozinho nessa altura. Então, esse é o diálogo que ocorre entre os dois. Vejo, disse Hermes, que queres perguntar-me alguma coisa. Consegues dizer-me o que significa amor? E a resposta é: os vossos corpos são tão graciosos, disse Hermes, e os vossos sentidos são magníficos. Lamento que tenhas sido transformado, Maginot. Se fosses como era antes, um cão como os outros cães, a pergunta que me fizestes nem te teria ocorrido. Já saberias a resposta. Sabemos explorar a nossa inteligência da melhor maneira possível. A nossa inteligência nos torna mais felizes ou mais tristes, mais egoístas ou mais altruístas, mais sábios ou apenas uma ideia da qual nós queremos pertencer, mas a qual nunca alcançamos. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão que eu trouxe hoje do livro 15 Cães, espero que tenha sido útil. E se vocês gostam desse tipo de discussão e querem juntar-se a nós e trazer a opinião de vocês, acrescentar qualidade às discussões, sejam bem-vindos e nós nos vemos no próximo vídeo. Gente inteligente, fui! Chata, feia, boba. Você é sensível, hein, isso aí? Você disser assim, linda,
Coisa linda! Coisa mais fofa, inteligente, bonita, não é? É,